Bom dia. 2 Timóteo, capítulo 3. É a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Carta Paulo escreveu para Timóteo quando estava na prisão, estava em Roma. Então essa que ele ficou lá até ser executado, né? São uma série de ensinamentos. No versículo 1 ele diz assim: sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Olha para você ver como é que o Espírito Santo de Deus já estava nos alertando para o que nós vivemos hoje. As pessoas sempre, nós mesmos examinamos quando vemos as coisas acontecendo, nós falamos, meu Deus, como é que é possível isso? Nós vemos filhos matando pais, nós vemos essa questão hoje, a liberação, né? O incentivo ao homossexualismo, o apoio total que estão dando ao tal do LGBT. Nós vemos a liberação das drogas, nós vemos a comercialização nos templos, nas igrejas, nós vemos uns evangelhos distorcidos, nós vemos tanta coisa acontecendo, mas Jesus já nos tinha dito que o amor de muito esfriaria. Então, o que está acontecendo hoje não é normal. Na verdade, o que nós conhecemos da palavra de Deus é esperado, e saber que a tendência é piorar. A tendência aqui para frente é piorar, quando o pecado realmente vai abundar, até a volta de Jesus. O Senhor nos alerta que nos últimos tempos virá, então, uma espécie de paz, então uma espécie de uma liberdade, como está acontecendo hoje. Hoje você vê, por exemplo, questão do homossexualismo, é liberado, é apoiado, ao contrário, você não pode criticar. Você vê hoje, tem um outro nome que eu não me lembro qual, mas onde as pessoas podem vir casar com animais, igual nós temos visto aí na imprensa. Casam entre si mesmo, mulher casa com ela mesma, casar com animais, com cavalo, com cachorro, e é normal. Dizem que tudo é pela paz, que é o amor. Nós sabemos que isso não é o amor, isso é uma outra coisa. Na verdade, isso para mim é ódio. Nós vemos hoje as pessoas buscarem templos, não em busca de Deus, não em busca de Jesus, mas em busca, sim, de uma realização, que é uma realização pessoal, que é uma realização para o mundo aqui. Não vai em busca de uma mágica, de um milagre, que é riqueza, que é prosperidade, que é isso, que é aquilo. E os pregadores, por sua vez, se esmeram em fazer isso porque eles estão ganhando, eles ganham com isso. Então, já há mais de 2000 anos atrás, está vendo que o Espírito Santo, né, usando Paulo, já estava nos alertando não somente a Timóteo, mas a todos nós. No versículo 2 ele diz: os homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, né? Ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também. Falar, olha, nos últimos tempos vai acontecer isso, e está acontecendo. Os homens
Amarão a si mesmos, serão mais gananciosos que nós vemos uma ganância maior do que nós vemos hoje nos templos. Os pastores, os pregadores estão preocupados em arrancar a oferta, arrancar dinheiro de todas as maneiras das pessoas. Criam campanhas mentirosas, desafios mentirosos, iludindo as pessoas. Infelizmente, as pessoas caem nessas ciladas porque elas estão buscando. Elas não estão buscando Jesus, elas querem resolver o problema delas, mas não querem abandonar o pecado. Elas não querem abandonar o erro. Elas não querem seguir Jesus. Elas querem somente a solução de um problema qualquer. Elas acham que, e acreditam nisso, querem isso, esses pastores pregam isso, como se o templo fosse um depósito de bênção. Elas vão lá, só vão buscar a bênção, vão comprar a bênção. Porque não existe outra palavra, quem participa de campanhas, para qualquer que seja o motivo, colocando dinheiro em envelope, está tentando comprar a bênção, como se Deus fosse um ser corrupto igual a nós. Esses desafios, essas fogueiras santas, que esse é o maior estelionato que existe. Nós convence as pessoas a doarem carros, joias, até telefones celulares, fazem dívidas, são gananciosos. E, infelizmente, o povo se aglomeram cada vez mais ao redor destes porque acham que é a solução. São arrogantes, presunçosos, eles acham que são alguma coisa, eles acham que pode alguma coisa, acham que são superior, acham que têm poder. Blasfemos. Quantas vezes nós estamos vendo eles falar bobagem, rapaz, esses supostos pastores falar bobagem. Eles chegam ao ponto de desafiar a Deus. Ah, não, eu já vi, tem várias vezes, vocês podem assistir por aí, vocês vão encontrar pastor falando que tem que colocar Deus na parede para fazer Deus abençoar. Outros ensinam a determina a bênção. Quem somos nós para determinar a bênção? A bênção vem do Senhor, então nós estaremos dando ordem ao Senhor. São arrogantes, são presunçosos, são blasfemos, são desrespeitosos aos pais. Hoje em dia, a gente vê a criação, antigamente, um tempo atrás, os filhos realmente obedeciam os pais, respeitavam os pais. Antigamente, os pais davam só uma olhada para a gente, davam uma olhada para os filhos já sabiam. Hoje não. Nós vemos criança aí com 3, 4 anos de idade desafiando, falando com os pais, e aquela coisa, os pais não fazem nada, não podem fazer nada, não podem corrigir. De vez em quando a gente vê criança aí batendo na cara de pai e de mãe, e as mães sorrindo com desculpa. Está sendo normal hoje. Inversão de valores. Mudou. Os filhos aí aproveitando dos pais idosos, simplesmente usando o dinheiro da aposentadoria deles, usando os bens deles, e tratam mal, fazem tudo que não deve com seus pais. Nós vemos isso. E tudo isto o Senhor já tinha dito que iria acontecer. São inimigos do bem. O mal, eles acham que levar vantagem, enganar alguém. Eles são espertos. Ah, não enganou, levei vantagem aqui. Eu furei o olho de fulano ali. Ah, não, ele é bobo, ele é tolo. Acha que são superiores, que são espertos. São traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Ah, não, eu sei, eu amo Deus, mas Deus não quer que eu seja infeliz, Ele quer que eu seja infeliz. Ah, não, Ele quer que eu faça isso, Ele quer que eu viva bem. Ele quer isso, quer aquilo. Ah, não, eu tenho direito. Deus não vai importar se eu tomar uma cervejinha. Deus não vai importar se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Ah, não, eu estou infeliz no meu casamento. Deus não quer que eu fique nessa infelicidade. São inimigos de Deus. Paulo orienta.
tem aparência de piedade, tem aparência do que é bom, tem aparência do que é justo. Todavia, negando o seu real poder. Aparência não. Você olha, você vê as pessoas, fala, não, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, pelo que falam. Gostam de citar o nome do Senhor. Ah, não, gosta de cumprimentar os outros com a paz do Senhor, gosta de cumprimentar com graça e paz, gosta de falar, gosta de ir no templo, gosta de falar, mas não age. Tem um comportamento totalmente contrário à palavra de Deus. Paulo nos orienta, afasta-te, portanto, desses também. No domingo, falando lá na igreja, está pregando na igreja, está falando sobre nós afastarmos desses falsos irmãos. Só não, pastor, que nós não podemos julgar. Podemos e devemos julgar, nós temos que afastar, sim, desses falsos. Nós temos que ter uma preocupação com a nossa salvação. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Para onde nós iremos? Nós podemos partir daqui a qualquer momento. E aí? Para onde iremos? O que nós temos? Versículo 6. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam as mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Tem muitos supostos pastores, pregadores, que eu tenho testemunhado, assistido tanto caso, que procura jovens mulheres, casadas ou não, e com promessas falsas, com promessas mentirosas, e dizendo que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Tem absurdo como um tal de um bandido que tinha aí, um tal de Fernando César, que procurava as mulheres que estavam lutando para a restauração do casamento. Ele propunha fazer sexo, ele fazia sexo com ela pela internet, fazia pelo Skype, fazia por várias maneiras, depois pessoalmente também, e elas ainda tinham que pagar para ele hotel na cidade delas, para ele ir para lá, para ficar com ele durante não sei quantos dias, com a promessa de restauração, esse tipo de coisa. Mas só que ele fazia isso às vezes escondida, porque a palavra ele pregava bem, escreve muito bem, inclusive ele era professor de literatura em Brasília, né? E pregava muito bem, falava bem. E ele fazia isso, essas mulheres incautadas, você fala assim, mas como que as mulheres submetiam isso? Porque realmente não estava firme na rocha, realmente não amava o Senhor, realmente não buscava o Senhor, realmente elas estavam buscando uma mágica. Elas queriam uma solução, uma mágica assim para restaurar o casamento e acabou. Elas não queriam abandonar o pecado. Muito pelo contrário, está cometendo pecado por mais um pecado, né? Elas não queriam realmente se render aos pés do Senhor. Elas não queriam praticar a santidade. Por esse motivo, elas caíam. Porque nós temos que nos submeter a Jesus. Não submeter a Jesus é não submeter ao Evangelho. É viver o Evangelho, viver de acordo com aquilo que o Senhor nos fala para fazer, é que nós temos que fazer. Então tem esses espertalhões, sim, que andam pelas casas. Aí agora não muito também nos templos, tem várias mulheres que são enganadas nos templos, com histórias aí de supostos pastores. Eu digo supostos pastores porque são pessoas que eu não reconheço, eu não posso falar que são pastores. Versículo 7. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés. Esses também se opõem à verdade, são homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhe é própria se manifestará claramente a todos. Você vê que Paulo compara eles a Janes e Jambres. Janes
e Jam eram aqueles dois mágicos que quando Moisés foi diante de Faraó e fazia sinais e prodígios, né? Moisés jogava lá no chão lá o cajado, ele se transformava em cobra, eles também faziam algo semelhante. Só que quando fazia isso, por exemplo, aí então o cajado de Moisés engolia o deles, e Moisés fazia as águas do Nilo ficar vermelha com sangue, eles também faziam. E aquele desafio, basta a gente ler lá em Gênesis, que você vê isso. Então, o que ocorre? Em Êxodo, quer dizer. Então, o que acontece? Eles ficaram desafiando Moisés, mas depois tiveram que se render. Falou, não, isso é o poder de Deus. Eles mesmos falaram com o faraó, falaram, isso é o poder de Deus, não podemos ir avante disso. Na verdade, estava sendo usado para o mal. Da mesma forma, Paulo agora compara estas pessoas a eles, que estão sendo opositores de Deus, estão opondo-se a Deus, a palavra de Deus, estão se opondo à verdade. Então, nós temos que estar alerta, porque às vezes eu vejo pessoas falar, não, pastor, eu sei que tem muito erro ali, tem muito erro acolá, mas eu estou lá por falta de opção. Não, mentira. Se eu sei que em algum lugar tem erros, eu vou me afastar. A palavra de Deus fala, né, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Se eu estou vendo que estou num lugar onde o pregador, o pastor, não prega ou não vive de acordo com a palavra de Deus, eu tenho que me afastar, eu tenho que sair, eu não posso ficar. Se eu estou vendo que vem me ensinar, vem me pregar, falar só de prosperidade, de bênção aquela, mas não fala sobre santidade, não fala sobre conversão, não fala sobre nada disso, eu sei que tem erro. Porque o Senhor o tempo todo está nos chamando ao arrependimento. Ele diz, não, arrependa-se. Arrependa-se. Nós temos que nos arrepender, nós temos que nos converter a Ele, nós temos que abandonar os pecados, nós temos que abandonar os erros, nós temos que aprender a nos render aos pés do Senhor. Nós temos que abandonar tudo que não presta. Mas sabendo que tudo que está acontecendo hoje não é nada anormal, é esperado, a tendência é piorar. Quer ver que hoje nós temos as pessoas realmente deixaram muito de praticar os mandamentos de Jesus, aquele de amar o próximo como a ele mesmo. Porque é uma coisa que me incomoda e muito é quando eu vejo as pessoas gastarem fortunas com animal de estimação. Eu vejo gastar, não gasta com veterinário, gasta com isso. Chega ao ponto, ao cúmulo de veste um cachorro, um animal, como se estivesse vestindo uma pessoa. Um gato, um cachorro. Uma alimentação tem que ser uma alimentação balanceada, uma alimentação essa, aquela. Tratam, gastam dinheiro com o médico veterinário, uma fortuna. Mas essas mesmas pessoas negam um pedaço de pão a um pedinte, a uma pessoa que tem fome. Ou seja, nega aquele que é imagem e semelhança de Deus, porque todos nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Filhos de Deus e depois nos convertemos. Mas independente de sermos convertidos ou não, somos imagem e semelhança de Deus. Então as pessoas negam ajuda a um que é imagem e semelhança de Deus e fazem tudo em prol de um animal. É que o amor de muitos esfriaram. Por que isso? Porque o animal que ele tem ali para um bibelô, uma diversão, para prazer para eles. Depois não pode falar que ama o Senhor. Como você ama se não obedece? Muitas pessoas passando fome. Se as pessoas, eu vejo falando, não, nós somos um país onde tem não sei quantos por cento que são convertidos, são evangélicos. Se assim fosse, esse país nosso não teria fome. As pessoas não passariam fome. Se fosse esse país nosso, não teria tanta violência. Se fosse esse país nosso, não teria tanta roubalheira.
Hoje nós vemos tem uma quantidade enorme de pastores, pessoas que se dizem pastores, que são políticos. No Congresso tem a famosa bancada evangélica cheia de supostos pastores. Mas quantos escândalos estão envolvidos nessa bancada evangélica? Quantos projetos errados eles estão aprovando, estão apoiando? Bancada evangélica. O amor de muitos esfriaria e está esfriando mesmo. Então, não gostam, são aquilo que Paulo disse agora há pouco tempo. Eles são arrogantes, são presunçosos. Eles falam uma coisa, eles dão a entender, não, eu sou isso, eu sou pastor tal, sou aquilo. Mas eles não agem como deveria. Eles não vivem a palavra de Deus. Eles ensinam e pregam o contrário da palavra de Deus. A tendência é piorar. A tendência é piorar. Basta nós fazermos uma avaliação de sei lá, 100 anos atrás e agora. Tudo que anda acontecendo. Antigamente, drogas era uma coisa seríssima. Hoje, tem uma molecada toda usando, é normal. E a liberada a droga, hoje estão punindo só traficante. Ainda estão punindo os traficantes, mas viciado não tem punição. Pode usar à vontade. Antigamente era condenado ao homossexualismo, hoje é liberado. Antigamente, para se divorciar, tinha um negócio do desquite, do divórcio, era anos. Hoje no cartório você resolve no mesmo dia. É todas facilidades para ir contra a palavra de Deus. É isso que Paulo está falando, tem acontecido, está acontecendo. E para o nosso horror, tem muitas das coisas acontecendo no meio evangélico, no meio que se diz crer em Deus. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido atentamente a minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor, perseverança. Observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo de todas o Senhor me livrou. Paulo fala, não. Você tem seguido a minha maneira de viver, o meu comportamento, os meus ensinamentos, você tem seguido, tem observado a minha fé, né? Então, falando com Timóteo, você tem seguido, você tem também observado as minhas perseguições, os meus sofrimentos, as minhas lutas. Tem passado, agora ele falou que passou lá em Antioquia, passou lá em Listra, passou em Icônio, mas o Senhor livrou de todas. O verdadeiro cristão passa por lutas. O verdadeiro cristão não está moldado, acomodado no mundo, não. Passa por lutas, passa por provações, mas o Senhor livra. Quando eu sempre digo, gente, o maná do Senhor é real, o maná do Senhor está ali, ele está o tempo todo nos suprindo. Mas perseguição nós vamos passar, luta nós vamos passar. Nós estamos em pleno território inimigo, território adversário, nós somos atacados, nós somos bombardeados, mas nós temos que perseverar, nós temos que estarmos firmes. Não adianta nós falarmos, não, é porque estou sendo atacado aqui agora, o diabo está assim porque eu estou no erro. Não, é normal nós sermos atacados. Mas temos que perseverar. Perseverar na fé, continuar buscando cada dia mais o Senhor, cada dia nós procurar viver em conformidade com o Evangelho, cada dia mais procurar saber se estamos agradando o Senhor, que a nossa função é agradar o Senhor, é nós nos rendermos aos pés dele, é nós nos humilharmos aos pés dele. Ele é Deus, ele é o Senhor. Temos que aprender isso, temos que respeitar isso. Temos que parar de lamentar, não porque eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma enfermidade, eu estou passando por uma falta de dinheiro, por um aperto financeiro, eu estou passando por um problema na família, eu estou passando por um problema ali, lá tem um problema, vamos perseverar,
que nós vamos vencer, porque o Senhor em tudo vai nos dar o escape. Versículo 2, olha o que Paulo fala de forma clara, olha, de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todas as pessoas. Então é normal falarem mal de nós, é normal nos acusarem, é normal escarnecer, rir de nós, é normal tudo isso. As pessoas têm muitos que têm preocupação a não falar de mim, eu tenho que responder. Não, deixa falar. Eu não tenho nenhuma preocupação que as pessoas falam ou deixam de falar ao meu respeito. Eu não estou preocupado com isso. Fale o quanto quiserem. Nós temos que estar observando se nós estamos fazendo a vontade do Senhor, se nós estamos agradando a Deus. É isso que temos que fazer. Temos que agradar o Senhor. E saber que essas lutas, essas perseguições, essas acusações, essas calúnias que têm acontecido, a tendência é aumentar e piorar. Mas nós temos que permanecer firmes. Mas o que ele fala? Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esses que estão no mundo fazendo isso, eles vão prestar conta a Deus, não tem escapatória. São os espertinhos, que estão dando volta a alguém, estão enganando, e sendo enganados. Esses vão prestar conta a Deus com certeza absoluta. Não tem escapatória. Pode escapar da justiça dos homens, da justiça da terra. Pode enganar todas as pessoas, nem pensar ou descobrir, mas ele vai prestar conta ao Senhor. Eles vão prestar conta ao Senhor, não tem nenhuma escapatória. Versículo 14. Ele fala, tu, no entanto, permanece no ensino que recebestes, e sobre o qual tem plena convicção, sabendo perfeitamente de quem eu tenho aprendido. Não, você fica firme. O mundo está acontecendo isso, os falsos pregadores estão falando isso, estão falando aquilo, estão agindo desta ou daquela maneira, mas você permanece firme. Você permanece firme. Permanece naquilo que você aprendeu, permanece no evangelho que você aprendeu, permanece naquele Jesus que você conheceu, não muda, não aceita, não se desvia, não importa todo mundo, a todas as religiões estão falando que é isso, que é aquilo, que é diferente, mas você aprendeu do Senhor, então permaneça firme, não mude, não duvide, não se afaste do Senhor. Não importa se todos virarem as costas do Senhor, cada um deles tem um entendimento diferente, age de maneira contrária à palavra do Senhor, mas você tem que ficar firme. É como eu digo, para mim não importa. Hoje, infelizmente, a maioria dos templos, das igrejas, das denominações, os pastores todos estão concordando aí com o divórcio, com o segundo casamento. Eu não posso concordar porque eu tenho que seguir Jesus. E foi Jesus que me falou e me mostra aqui, e nos mostra somente qualquer um, que não existe divórcio, que não existe segundo casamento. Mesmo que todos aceitem, eu não posso aceitar. Ele continua falando com Timóteo aqui no versículo 15, porque desde a infância sabes as sagradas letras que tem o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Você desde pequeno, você conhece a palavra de Deus, você conhece os mandamentos do Senhor, permanece nelas. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Não, pastor, tem muita gente que fala, não acredito na Bíblia, foi escrita por homens. Claro que foi escrita por homens. Não foi escrito, Deus não veio cá e não escreveu, não. Mas foram todos homens guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pode ver que tem diferença de anos
4.000 anos, 3.000 anos, 2.500, lugares diferentes, pessoas escreveram, mas se complementavam. Porque simplesmente era a palavra de Deus. Daí a inspiração era Deus. Todos eles, Paulo foi extremamente usado por Deus. João, Lucas, Mateus, Jeremias, Isaías, Ezequiel, todos foram usados por Deus para escrever a Escritura, para escrever a Bíblia. Foi escrita por homens, guiada, inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. E toda ela é proveitosa para nós ministrarmos, ou seja, ensinarmos, pregarmos a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Nós lemos hoje o capítulo 3 de 2 Timóteo. Toda dúvida esclarecendo na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.